Isso era um simulado, então? Não, era uma prova mesmo de vestibular. Tá. Foi de uma antiga que tu tentou fazer. Cada time joga contra cada um dos outros uma única vez. Tipo Campeonato Brasileiro. Qualquer partida termina com a vitória de um dos times. Em qualquer partida, os times têm a mesma probabilidade de ganhar. Ao final do torneio, os times são classificados em ordem pelo número de vitórias. A probabilidade de que o torneio termine com 3 times empatados em primeiro lugar. Essa aqui é aquela velha lá de ficar fazendo as tentativas, né? Então, para que fique empatado em primeiro lugar, o que tem que acontecer? Não tem como ganhar 3 vezes e ficar empatado em primeiro lugar. Tem que ganhar 2, né? Então, vamos dizer assim, tem o time A, o time B, o time C e o time D. Né? Daí cada um vai ter 3 jogos, né? Então, vamos supor aqui que esse time ganha e perde. Mas o bom aqui é a gente usar o esqueminha de tabelinha de torneio mesmo. Ó. E a gente pega e faz assim, ó. A, B, C e D. Entendeu? Não sei se tá. entende, meu cara? Tu tentou fazer. Tu já sabe fazer essa aqui? Cara, não tentei ainda fazer ela, na verdade. Não me parece ser das mais impossíveis, né? Tipo as que a gente fez na aula passada. Mas daí o que rola aqui, ó? Dá pra tu fazer assim, ó. Essas não valem. E daí, por exemplo, aqui, ó, o A. Ganhou, perdeu. Mas eu vou usar a mesma letra. Vamos pôr um quadrado azul aqui. Quadrado. Eu quero usar o X para perder. Então, perdeu. Aqui pode ganhar. E, bem, ele não pode ter ganhado do A, né? Então ele perdeu pro A. A e B aqui, o B perdeu. Agora, pro C, ele pode ter ganhado. E pode ter ganhado do D também. O que significa o quadrado ali? Significa que não rolou jogo, né? Porque o A não pode jogar contra o A. Tá. O B também não pode jogar contra o B. Vamos fazer o A, o B e o C serem os caras que ganharam 3, tá? Então, o B, 2, quer dizer. O B ganhou do C e do D. Agora o C ganhou de quem? O C ganhou de quem? Ele perdeu pro A. E perdeu pro B também. Ele só pode ter ganhado do C. Só que daí ele fica com 2 vitórias. Quer dizer, 2 derrotas. 2 derrotas, né? Ele não pode ter... Veja, o C ele não pode ter ganhado do B. Só se é ir de volta. E ele fala que é só um jogo, né? Por vez. Não é ir de volta, né? Não. Pois é, pô. Então não tem como 3 times ficarem empatados em primeiro lugar. Não tem como. Bem estranho, né? E a resposta ali até tá assinalada. 3/8 é a resposta. 3/8? Vou até olhar do lado do Garavari. Tá, não dá pra os times ganharem 2 partidas então e ficar empatado em primeiro. Não dá. E se for cada um ganhasse uma, não dá também? Só que se... Mas cada um ganhar uma, vai ficar faltando o jogo, né? 47, calma aí. 47 é D. 3/8. Tá certo? 3/8. Mas não é de volta isso aqui? Cada um dos outros times uma única vez. O primeiro termo, né? Tá, então não dá pra ganhar 2. Não dá pra empatar 3 times e ganhar 2. Isso não dá. Mas e então se cada um ganhasse uma e perdesse 2? Vamos lá. Vamos ver eu ganhar 1 e perder 2. Mas fica meio esquisito ganhar 1 e perder 2 também. Vamos ver. Acho que vai ser essa a saída. Tem essa. Mas ó, então o A ganhou do B, perdeu pro C e perdeu pro D. O B perdeu pro A, ganhou do C, perdeu pro D. O C, veja, o C perdeu pro A e perdeu pro B. Então ele ganhou do D. Perdeu pro A e pro B. E o D? O D foi o saco de pancada. Não, o D ganhou aqui, ó. Ganhou do... Pô, mas o D ganhou 2, pô. Ganhou do D e do B. Do A e do B, desculpa. Não tem como ficar empatado em primeiro lugar. Cara, que bizarra essa questão, né? Vou falar. Ou eu sou muito retardado, cara, mas eu não tô entendendo aqui o que tá acontecendo. Mas não tem como, cara. Se tá retardado, sou uma bactéria unicelular. Cada time joga contra cada um dos outros
uma única vez. São 4 times. Meu Deus, velho. Ou a gente não tá vendo algo muito óbvio, mas. Provavelmente seja isso, né? Qualquer Será, partida. velho? Só Tá, então tem o time vitória. tem que ganhar 3 vezes, então. Como é que vai ganhar as 3? Como é que 2 times vão ganhar as 3 partidas? Não tem como. Meu Deus, cara. Não Tá, tem. vamos lá. Cada partida termina com a vitória. Beleza. Em cada partida os times terminam por E ganhar. se o D ganhasse do A, Se tá, o D. ganhou do A, certo? E perdesse pro B, não dá, né? Tá, daí o B vai ter que perder pro C, né? Vai dar na mesma. Vai dar na mesma. Eu acho. Eu posso estar errado, não sei. Porque nessa brincadeira aí o D realmente já ganhou 2, né? O D já ganhou 2. Então vamos fazer essa mudança aí que tu falou. Parece boa. Só que daí o É C que vai daí ganhar eu. 2. Daí o C já ganha 2, né? Se eu pagar aqui e trocar, o C já ganha 2. Vai dar na mesma. Você ganhou do D e o D ganhou do A. Se o Mas D o ganha C, do você A. ganhou uma. É, todo mundo ganhou uma e o D ganhou 2. Deixa eu ver aqui. Será que tem como, cara? Porque, tipo, sei lá, na Copa do Mundo lá, nunca acontece de ficar 3 times com a mesma quantidade de Né? pontos. Pior que não. Tem como 3 times ficar em primeiro no bagulho lá. Nunca aconteceu isso. Vamos ver 3. Pois é, mas aí que tá, eu acho que nós estamos falando uma coisa. É 3 times, o quarto não precisa estar empatado com eles. É 3 times. Não, mas é 3 em primeiro lugar. O D tá em primeiro aqui na nossa brincadeira. Então por isso Três que. times empatados em primeiro lugar. É. Então, o Tá. D que tá em primeiro, os outros estão empatados em segundo. E se o D ganhasse do A, perdesse pro B, o B, o B ganharia 2, né? E o A ganharia 1. A quadrado x. O que nós não temos então, essa coisa? Tá alguma coisa fartando aí, tá viajando na Pois maionese. é, ele fala empatados em primeiro lugar, né? É, não é em segundo. Né? Porque se fosse empatado nas outras posições. E se o D perdesse todas? Então, se o D perdesse todas, ele teria perdido o. Então, era o que eu fiz na outra, né? Na primeira eu fiz isso. Tá, mas se ele tivesse perdido todas, não dá certo? Daí empatar Se todos ele os dois. tivesse perdido todas, ele teria perdido por aqui e aqui. Daí teria 2 vitórias aqui. Tá. E o C também, né? Porque ele perdeu pro C também daí. É, ele perdeu para você, mas ele já perdeu para você. Na real, já tá perdido aqui na minha história. Aqui. Agora, o problema é que o C tá com uma vitória só, enquanto os outros estão com 2. Mas tu. Tu contabilizou a vitória do C, né? Sim. Peraí. E se O você C... ganhasse de um dos de cima, qualquer Peraí, um? peraí, peraí, peraí. O C ganhou do A, né? Aham. Acho que agora foi. O A ganhou do B e do D. O E B. perdeu pro C. Isso aí. Tá aí. Hum. Então achamos o que rola. É nessa. O D tem que perder todas. Agora, quais são as probabilidades disso ocorrer? Né? Porque tu tem algumas impossibilidades aqui, né? Não tem como ganhar e perder ao mesmo tempo, né? Não é tipo a Dilma, assim. Cara, todo mundo vai perder, né? É, não tem Cara, como. como é que nós elegemos uma louca dessas pra É fazer esse verdade. investimento? Verdade. Ele era bravo. E imagina, né? Eu fiz um vestibular, os bolsistas têm que fazer os vestibular de particular, né? E era sobre a possibilidade de reeleição. Aí eu citei uma zona. Cada parágrafo eu botei 2 repertórios e tiraram um monte de ponto que eu descasquei no meu salão. Né?
Não pode, né? Não pode, cara, que pau no cusagem, né, meu? Eles falam que não pode ter ideologia, aí o cara bota alguma coisa. Não sei. Não, mas tu quer o quê, cara? Professor é tudo de esquerda. Tu tá tendo aula com o único professor que não é. Cara, pior que no cursinho, por ser, eu acho, um pouco mais, pessoal mais preparado, tem uns 2 ou 3 de direita, assim. Dos 80 professores. Por aí, dos 10, 15 professor, verdade? Por enquanto, né? Logo eles vão ser acusados de assédio e estão fora do colégio. É assim que funciona. Se o professor é novo e de direita e homem, logo ou ele é gay ou ele é acusado de assédio. Mas é isso aí. Ó, tem que agora calcular a quantidade. Todas as opções estão aparecendo 8, 2 aqui, né? Então, a gente tem que verificar de onde é esse 8, né? Provavelmente da possibilidade de 2, duas opções aqui, né? Pode ganhar ou perder, ganhar ou perder, ganhar ou perder. 2 a oitava. 2 ao cubo. Entende o que eu quero dizer? 2 ao cubo porque pode ganhar ou perder as tuas 3 partidas. Então, para ti, tu tem esse 2 ao cubo, né? Que seria 1 meio vezes 1 meio vezes 1 meio, né? Exato, exatamente. 1 sobre 2 ao cubo. O problema é a parte de cima, né? O que vem aqui em cima, né? 1 vezes o quê aqui? Não sei. Pois é, como é que fica esse 3 aí, né? A probabilidade de que termine com 3 times empatados em primeiro. Bem, a gente já viu o que está ocorrendo aqui, né? Agora, de quantas formas isso pode acontecer? Eu acho que eu sei porque dá 3. Que tu soma, dá 1/8 no primeiro, 1/8 no segundo e 1/8 no terceiro. Eu acho que daí tu soma bases iguais. Assim, ó, a parte do 2 ao cubo eu acho que ficou bem claro, né? Por causa das... Agora, é o seguinte, ó, é simples. Por quê? Porque tu tem 3 possibilidades disso acontecer. Pode acontecer com A, com B e com C, que foi o que aconteceu pra gente. Uma, A com B e com D, a outra. E, finalmente, B com C e com D. Só essa. Não tem outra possibilidade disso acontecer. Sabe o que eu achei que era, professor? A possibilidade de ganhar, no caso ali, vai dar... Em cada partida é 1 meio vezes 1 meio vezes 1 meio, né? Isso. Que daí daria 1/8. Daí 1/8 do A mais 1/8 do B mais 1/8 do C não dá 3/8? Conserva as bases iguais aí? Pô, pode ser. Não, eu não acho que tu esteja errado. Mas foi o que eu pensei foi por um caminho diferente, mas a gente chegou na mesma resposta. Né? Então acho que é isso mesmo. E que uma vez que a gente percebe isso aqui, a gente percebe que isso pode acontecer de 3 formas diferentes. Né? Isso pode ocorrer de 3 formas diferentes. E seria uma permutação entre os 3 jogos, né? Exato. Então é A, B ou C, A, B ou D, ou B, C ou D. B, C e D. Tem outra possibilidade. Então por isso que é 3 sobre 2 ao cubo. Beleza? Pode crer. Pode crer. Então, tá. Entendendo de onde vem fica mais fácil. Tá. Vamos para a próxima. Deixa eu só guardar umas coisas. As coisas que tu mandou tá aqui. Vamos para a próxima. Agora é de física, né? Tava dando aula para os moleques agora. Cheio de coisa desorganizada aqui. Detesto deixar pasta desorganizada, né? Não parei um segundo hoje. Agora... Vamos ver se tem o próximo arquivo aqui. Tu me mandou muita coisa. Qual dessas questões? 51, 52, 53? Tá, deixa eu ver aqui. A 52, eu vou ter só comentar qual que foi a minha confusão. Quando ele falou ali sobre o efeito do secador de cabelo, deixa eu só entregar uma chave aqui. Vamos aqui. Pronto. Quando ele falou em secador de cabelo, esquentar água e evaporar, por ser uma coisa causada por uma influência, não ter sido uma coisa natural, como deixar água no meio da rua, eu pensei em ebulição. Ebulição. Bem, vamos ver. A Natália vai ao salão de beleza, pintar seus cabelos. Quando a cabeleireira realiza o procedimento pela
Ela busca em seus conhecimentos de física explicação para o fato de o ar quente que sai do secador secar seus cabelos. Dentre a alternativa baixa, explicação correta para o fenômeno que Natália está analisando com esse alternativo. Bem, eu, num primeiro momento, penso em condução, mas vamos ver. Condução do ar quente para a água, né? Mas talvez não seja sobre isso. O ar quente que sai do secador faz com que a água retida nos cabelos sofra fusão rapidamente. Acho que não. Tu tá botando gelo no cabelo dela. Né? Fusão, né? Nada a ver. Vai congelar. E, né? O ar quente que sai do secador faz com que a água retida no cabelo sofra evaporação rapidamente. Bem, isso não pode estar certo, né? Porque começa com o fato da evaporação. Bem, as outras eu não vou... Bem, solidificação e congele, né? Tosqueira. Agora, o ar que sai do secador faz com que a água retida nos cabelos sofra ebulição rapidamente. Então, tu tá com a coisa da evaporação e da ebulição. É a única diferença de um para o outro. Então, a água sofrer ebulição, a água sofrer evaporação. Aí que vai o conceito. Tu já pegou a resposta? Não é B a resposta, né? A resposta é E. Não, a resposta é B, cara. Aí que tá. Como assim, cara? Porque, tipo, pra mim, a evaporação é uma coisa que acontece naturalmente, sem uma influência do meio. Não, tudo bem, mas... É que é bizarro, né? Porque quando a gente está falando de mudança de fase, a gente fala de ebulição, né? Tipo, o objeto sai do líquido e vai para o gasoso. Ebulição. Qual que é o ponto de ebulição da água? 100 graus Celsius. Beleza. Muito bem, tudo bem. Só que quando a gente está falando de água em específico, ou de qualquer coisa que vira gás em temperatura ambiente, basicamente, a gente fala de evaporação, que é o que tu estava falando. Só que esse é um conceito bem difuso, né? Tipo, por que evaporação? Por causa que não está ocorrendo meio que instantaneamente, né? É uma coisa gradativa, né? Que nem eu estava falando com o meu aluno agora há pouco, né? Por que a água seca no... Por que quando tu coloca uma roupa para secar no varal, a água seca? A roupa seca? Se a gente sabe que a água só evapora a 100 graus. Sabe explicar? Pois é, deixa eu pensar. Nunca pensou nisso? Porque tu sabe que a roupa não chega a 100 graus, né? Senão teria pegado fogo. Que não é uma coisa instantânea, né? Não é que ela só evapora a 100 graus, eu acho, né? Senão não teria chuva também no meio ambiente. Tipo isso. Bem, tem a ver com o covidão, velho. Tem a ver com o covidão, olha só. Frequência, velocidade. Isso é tipo um gráfico de estatística, esses que apareciam na TV o tempo todo, da curva, da curva, da curva. Só que eu vou fazer o gráfico da água na roupa. Então, a hora que tu põe um termômetro na roupa, tu vê que a água está, sei lá, a 30 graus. Isso significa que a maior parte das partículas, o que está aqui embaixo são as partículas. Tipo no Covid, os doentes aqui embaixo. Isso aqui é um gráfico de frequência, ou seja, a maior parte, né, sei lá, 50% que seja, ou um pouco mais, está aqui na temperatura média. Que assim, quando tu está falando de temperatura, sei lá, 20 graus. A temperatura que tu está medindo é 20 graus. Na hora que tu pôs a roupa para secar, tá ligado? Colocou um termômetro lá, viu que a roupa estava 20 graus. Então, de 100% da água, que é representada por este gráfico em forma de sino, metade das partículas, cerca da metade, está aqui nessa faixa de velocidade, porque seria um gráfico de velocidade. As partículas da água, elas têm velocidade. Claro, a gente não vê, só que microscopicamente elas estão se mexendo. Tudo que tem temperatura está se mexendo, né? Até porque a temperatura é o grau de agitação das partículas. Eu acho que tu conhece esse conceito da temperatura. Beleza. Então, quando a gente mede 20 graus, na média elas estão, sei lá, numa velocidade que eu vou chamar de, sei lá, 50 metros por segundo. Né? Só que tem algumas que estão muito rápidas aqui. 100, 300 que seja. Daí o que acontece? Um pouquinho de energia que elas recebem do sol ou o vento batendo é suficiente para elas saírem fora da roupa. Entendeu? Então o que é que vai acontecendo aos poucos? A temperatura, a maior parte das partículas já não está mais nessa temperatura inicial aqui. Porque as que têm velocidade mais alta estão saindo. Isso vai jogando a média de velocidade para cima. Né? Tu tá tirando as partículas aqui.
daí elas vão saindo, eventualmente a roupa seca. Mas então não é porque, tipo, toda a água tá a 20 graus, ela vai até 100 e evapora. Não, é que tem algumas partículas que saem antes, porque elas já estão super rápidas, pelo próprio comportamento. Como se fosse o salto quântico de Bohr, né, que ele fala das partículas mais energizadas. Daí foi doideira, velho, mas assim, pensa, assim, não tão doideira, porque quando os caras começaram, agora que tu falou é verdade, nem tão doideira, porque quando os caras começaram a estudar mecânica quântica, eles não tinham essas matemáticas que a gente tem hoje em dia, sabe, a função de probabilidade, delta de Dirac, umas coisas bem de física pesada, assim. Eles tinham isso aqui, ó, estatística. Eles tentavam entender por meio de estatística. Então eles tentavam utilizar a distribuição de Maxwell, isso aqui se chama distribuição de Maxwell, para explicar a temperatura do corpo negro, né? Tipo, todos os corpos negros, eles têm uma proporcionalidade na temperatura que eles emitem, anyway. E eles tentavam explicar por esse gráfico e não conseguiam. E era o que tinha. Mas isso serve para água. Para água serve, porque a água evapora. Então é isso aí, a questão do comportamento microscópico. Então não é que toda a água está entrando em ebulição, né? Então acho que era isso que ele queria que tu indicasse aqui. Só que talvez eu caísse no bait, né? Porque, de fato, é aos poucos, né? Tu não tá fazendo o cabelo da mina chegar a 100 graus, né? Pra água sair. Então não é por causa da ebulição. É por causa da evaporação que tem a ver com esse processo microscópico aqui, tá bom? Show. Então é isso. Pois é, bem... Eles botaram um conceito que até não é tão... Pelo menos deu pra nós falar da roupa no varal aqui, né? Que essa aí tu pode pegar a tua mãe, né? Essa aí... Chega pra mãe, chega pro pai, pô, tu sabe, tu faz isso há 200 anos, por que a roupa... Não, se ela tá se eu tô tocando gaita e ela chega e diz, Natan, abaixa o som, eu abaixo um tom da música e continuo. Ninguém manda usar falar errado, né? Tá certo, um tom. Viajou, né? Não, isso aí não tô abaixando o som. Ou faz melhor, se ela falar assim, ó, diminui a altura. Daí tu deixa mais grave o som, deixa mais grave. Tá bom, vou uma oitava acima, começa a ficar bem mais grosso. Isso aí. Show de bola. Vamos pro próximo. Qual que tu quer ver agora? Cara, essa 54, eu não odeio eletromagnetismo e ótica. Eu acho as duas piores coisas. Mas, eu só olhei para ela, fiz a regra da mão direita, botei meu dedão apontado para a flecha da corrente e aí ele pediu para onde que o campo magnético ia. O caminho é esse, né? Porque aqui tem um condutor, né? Então vai ter uma corrente. Só que a regra da corrente e da outra lá, da partícula, é a mesma, né? A da partícula é F igual a Q, B, QV vetorial B. E a do fio é IL vetorial B. Então, é a mesma merda. É a mesma. O B e a força são equivalentes, né? Estão um embaixo do outro. Mas o V e o I aqui, ó, é o que traz o vetorzinho aqui, ó. É o V e o I. Tipo, o I não é vetor, né? Só que ele entrega a vetorialidade aqui da força num fio para o comprimento L, né? Então, se tu tá vendo que o I tá para cá, então o L tá para cá da mesma forma que a partículazinha estaria para a direita, né? Então as equações são análogas, tu fez o certo. Só tem que tomar cuidado com alguma questão de sinal, né? Por quê? Porque eu não sei qual regra da mão direita tu usa, mas a que eu uso, eu tenho que considerar a partícula positiva. A partícula, no caso, usada aqui, o positivo. Agora, uma partícula positiva, beleza, um próton se movendo. Só que corrente... Ele fala uma corrente elétrica convencional, né? Não fala nada. Pois é, convencional, né? O que é uma corrente elétrica convencional? É diferente da corrente elétrica da física. Porque o que tu sabe que ocorre, né, na prática? Tem uma bateria. Deixa eu pôr uma bateria aqui. Tem uma bateriazinha. Aqui. Da prática é do negativo para o positivo, né? Não sei de onde que eles tiraram aqui, né? Não, na prática é do positivo para o negativo. Quer dizer, no mundo real, o que acontece aqui agora, está acontecendo nos novos aparelhos, ela vai do negativo para o positivo. Isso aí, né? Vai do cátodo para o ânodo. Isso. Só que o convencional tá aqui, ó. Não, para que fazerem essa indiada, né?
Pois é. Os caras enrolaram nós aí, mas é assim. Então essa é a convenção, né? Convencionou-se que sai do positivo para o negativo. Mas a gente sabe que é o contrário, né? Então, o que está ocorrendo aqui, né? A corrente verdadeira está para a esquerda. E tipo, nessa regra do tapa, né? Que fala, tipo, eu coloco o meu polegar pro sentido da corrente com a mão direita, e daí tu tem que decidir se o tapa é com a mão ou com as costas da mão, né? Ah, que regrinha tu tá usando, hein? Eu não uso essa aí, não. Não usa. Não. É porque tu tá falando de fio condutor, né? Só Uhum. que essa aí tu tá pensando no campo magnético, velho. É. E aqui tu tá falando de força, né? Então tu não pode pensar nela, né? É que eu não tenho como me mostrar na webcam aqui, mas eu vou te ensinar uma regra quando tu tá falando do força, campo e corrente. Que é Tá, diferente de tu pensar só em corrente e campo. Porque corrente e campo, sim, tu pode pensar no teu dedão e no giro da tua mão, né? Então, se o teu dedão, por exemplo, pega o teu dedão e aponta para ti agora, né? Uhum. Se tu tivesse uma corrente real vindo na tua direção, então tu sabe que o campo seria um campo rotacional no sentido anti-horário, né? Isso, É o que tu anti-horário. tá vendo. Sim. Só que não é a regra que tu tem que utilizar aqui. A regra que tu tem que utilizar aqui é a outra regra da mão direita, aquela que tu faz a pistolinha. Tá ligado? Uhum. É que eu tive duas regras mesmo. Mas eu não lembrava dessa da pistolinha. Daí o polegar é o campo e o indicador é a corrente, isso? Não, a regra da pistolinha que eu vou te ensinar agora, tu nunca mais vai esquecer. Se liga. Faz a pistolinha lá com a tua mão, dedão para cima, indicador para frente, dedo do meio pro lado, né? Tá ok? Isso. Isso. Tipo isso. Então, olha a pistolinha e pensa o seguinte: o dedão é o dedo mais forte, certo? Sim. Então ele é a força. Tu Tá. vai dar um tiro com a pistolinha e pelo cano sai uma bala que sai bem rápido, né? Uhum. Então ele é a velocidade. E o dedo do meio é o que sobrou, é o campo. Sacou? E a velocidade e o campo vão para o mesmo sentido? Não, claro que não. São todos perpendiculares. Quando tu está falando de força magnética, a força, o campo e a velocidade são perpendiculares. Tem que ser. Isso aqui, pô, às vezes eu falo contigo achando que tu é da faculdade, mas tu não é. Esse X que eu coloquei aqui é um produto vetorial. Na prática, a gente sabe que isso significa que a força tem que ser perpendicular à velocidade e ao campo magnético ao mesmo tempo. Então, é tudo 90 graus. Por causa desse vetor? Por causa desse xizinho aqui de produto vetorial. Uhum. Mano, não tava ligado nisso. É que É é nível verdade. médio, né? É médio. No médio vocês viram um seno aqui, né? Mas esse seno Uhum. aqui surge desse produto vetorial na prática, o módulo. A gente fala só de módulo. Né? Mas a gente faz a mãozinha por causa desse esquema vetorial. Então, grava isso que eu falei. Sempre perpendicular. Então, o dedão aqui, se tu tá olhando da mesma forma que eu, né? Teu dedão tá pro eixo Z, né? Para cima. O Sim. teu indicador tá para frente aqui, que seria, sei lá, o Y, que seja. Y positivo. E o dedo do meio tá no X. Ok? No X negativo, né? Pode se pensar dessa forma, X negativo. Eu tô olhando dessa forma, X negativo. Então, lembre-se que essa regrinha da pistola que eu acabei de falar para ti é para carga positiva, tá bom? É. Carga positiva entrando num campo uniforme para cima. Né? Então é isso. Beleza? Então é isso, velho. É assim que eu faço. Agora, como é que eu então resolveria esse problema, né? O campo tá para cima, então eu viro minha mão para cima. A corrente convencional é para o sentido contrário, então, né? Eu tenho que pensar dessa forma. Se eu entendi direito o enunciado, é isso. Então, campo magnético para cima, dedo pro outro lado, minha mão tá parecendo que eu sou aleijado aqui. O dedo do meio é o campo, né? O dedo do meio é o campo, ele tá para cima, virado para cima. Tá. O indicador tá pro outro lado, então ele tá para esquerda, apontando aqui para esquerda. E a força tá na direção do X menos. Aqui. Ou a força ia ser X menos, ou a força ia ser X mais. Na minha convenção aqui deu X menos. É X mais. Puta merda. Puta vida, bicho. Pois é, bem, não poderia ser o Z e o Y, espero ter te explicado pelo menos isso. Agora, agora por que é o outro, velho? Porque não faz sentido ser o outro.
Pior que eu não anotei nada no meu iPad da aula e o professor Quando o explicou. condutor é percorrido por uma corrente elétrica convencional aí. É que esse negócio do convencional ferrou o rolê, né, cara? Porque, claro, se fizesse pro sentido daquela corrente, daria X mais mesmo. Só que corrente elétrica convencional, eu achei que ela era pro outro lado. Eu achei que a trollada era essa, ela ser pro outro lado. Mas então ela não é pro outro lado, a corrente? Não, eu fiz uma liga nessa questão porque eu lembrei da aula do professor e a maioria, tipo, fazia assim, né? Fazia a corrente com o dedo, daí falava, tipo, positivo ou negativo? Positivo. Tapa com a, tipo, palma da mão, por exemplo. Daí eu lembrei que a maioria dos problemas era sempre com a parte das costas da mão. Eu pensei, então eu sei que é no X, então eu vou pelo mais. O que ele ensinou, agora que eu falei, se não me engano, se a carga era positiva, tu dava o tapa com a parte de trás. Se era negativa, tu dava o tapa com a parte da frente. É inversão aqui. Tu pode girar a tua mão também, para não ficar bloqueando, que nem eu tô bloqueando aqui. Mas a questão não é essa. A questão é essa merda dessa convenção aqui. Carga elétrica, corrente elétrica convencional. Tipo, eu entendo a convencional como o contrário da que tá aparecendo. Mas talvez ele já representou, né? Ela assim. Bem, de toda forma, né? Se essa aqui for o real sentido, né? Porque tem o real e o convencional, né? Se esse é o convencional, é o contrário do real, eu penso dessa forma. Entendeu? Então é aí que tá. Mas, não sei, né? Pode não ser o caso. De toda forma, essa regra da pistolinha, ela funciona. Pode crer. Então, é isso. Bem, vamos pro próximo aí. A 51. 51. Vamos lá. 51, 51, 51. Vamos ver. Ah, tá. Vou pegar aqui assim. Pô, agora eu fiquei putaço com isso aí. Como é que não bateu, velho? Tá louco. Tu não tem Instagram, professor? Tem não. Tu mandava o bagulho lá. F. Que o J. I vetorial J é da K, né? Bom, eu vou pensar nisso outra hora, mas. Beleza. Pô, era pra ter dado, cara. Porque I vetorial. O J é I vetorial. O K é I vetorial J. Beleza, qual que foi o teu problema nessa aí? Depois eu penso nessa bosta. Na 51 é só pra revisar, viu? Pra revisar? Uhum. Qual é o lance aí? É a DMCU, essa de acoplamento por correia. Ah, aquelas lá tem a mesma velocidade angular. Isso. Sim, dá pra fazer qualquer problema aqui. Não parece que tem cálculo aqui. Não tem cálculo. Tá, vamos lá. Bem, você tem que pensar o seguinte, a bicicleta ela anda sempre na mesma velocidade, né? Independente da catraca. Ser grande ou ser pequena. Né? Na tua bicicleta tu tem as duas. Né? Então a velocidade linear que é sempre a mesma. No acoplamento por correia. Isso. É a velocidade linear que é sempre a mesma. Porque a tua bicicleta anda sempre com a mesma velocidade. Imagina assim. que não vê a roda de trás, ultrapassa da frente. Né? 2. Uhum. Beleza. Então, qual é o lance aqui? Pô, deixa eu jogar uma coisa aqui. Deixa eu ver aquela questão de novo, que eu tô meio puto. O I para a direita vamos colocar 1. E o outro ali é... Tá, vamos lá. O I aqui é 1. E o campo magnético é Z. Então é 1. Z. Aqui é 0. É 0. Ó. Vamos ver aqui, ó. Aqui é tipo produto vetorial. Estou fazendo de uma forma bem algébrica aqui a resposta. O vetor 1 seria o vetor da corrente. Eu coloquei ele na direção positiva. O vetor 2 é o vetor do campo magnético. Eu coloquei ele na direção positiva. Eu coloquei os dois na direção positiva, que são as duas direções
que o enunciado está dando. A resposta, que é o vetor da força, deu positivo também. Beleza. Isso para o sentido, considerando o sentido convencional como o próprio sentido daquela corrente ali. Uhum. Agora, na minha conta que eu fiz explicando, eu considerei o sentido da corrente para o outro lado. Então, se eu troco o sentido da corrente, eu teria que trocar o sinal, entendeu? Trocaria aqui, eu trocaria aqui também. Isso que aconteceria na álgebra. Então, para aquele sentido da corrente ser o sentido real. Tá? Uhum. É isso que está acontecendo lá. Então tá. Bem, dane-se esse problema. Agora vamos pensar no que está rolando aqui. Qual que é o problema? Entre os aparelhos buscados, está a bicicleta ergométrica, que se transmite movimento de uma engrenagem menor, que por sua vez esse movimento é ajustado pela ação de um freio. Imaginando que a relação entre os diâmetros das duas engrenagens... Bem, a gente está falando de catracas, né? Tipo de bicicleta. Uhum. Né? Que às vezes tem aqueles problemas que não é assim. Né? Só que daí eu acho que é mais já da galera da engenharia já. Que é o por eixo, né? Pior que cai por também. Eixo, isso. É isso aí para vocês também? Cai, uhum. Putz. Será que aqui é por eixo? Por isso que tu errou? Não, aqui é por correia, né? Por ser da bicicleta. Então a bicicleta é correia, não tem jeito. Então o diâmetro das duas engrenagens é de 3 vezes que elas estão acopladas, então tu só tem que pensar o seguinte, né, meu velho? O que é velocidade linear? É isso que tu tem que pensar. O que é velocidade linear? Bem, se tu sabe que a velocidade, né, tem a ver com frequência angular, tem que pensar, tipo, o que é frequência angular? Não é radiano por segundo? É a velocidade através do ângulo, né? Que não depende do deslocamento. Então é radiano por segundo. Ela não tem unidade de metro, como tu acabou de falar. Não importa o deslocamento. Então por isso que eu tenho que multiplicar uma coisa que tem em metro aqui, que é o raio. Por isso que velocidade é velocidade angular vezes o raio. Para ficar com unidade de metro por segundo na direita e na esquerda. Que daí as duas fórmulas seriam iguais, né? As duas seriam iguais. Então, eu posso dizer... Isso, porque essa aqui é a mesma para a bicicleta toda. Então eu posso dizer que as duas são iguais. Então, para as duas velocidades angulares e os dois raios. Porque a bicicleta tem uma velocidade linear apenas. Né? Só que é disso que fala o enunciado? Tem muitas coisas aqui, né? Velocidade escalar linear de um ponto periférico da engrenagem é maior, é igual a de qualquer ponto periférico da engrenagem menor. Isso é verdade. Isso está certo. A velocidade escalar linear isso. Agora, é igual. Qualquer uma que fale que é menor, maior, está errado. As velocidades angulares das duas são iguais. Não, mentira. Que isso depende do raio, né? Tem Qual que ele fala aqui? A velocidade escalar... Aqui, a linear é igual. É igual em qualquer engrenagem. A linear não importa. Ela é então a mesma. A B já está certo por falar que é diferente. Não, a B está errado. Sim. Uhum. E a D também está errado, porque as velocidades angulares não são iguais. Porque se essa velocidade aqui é constante, então a hora que eu altero o raio, alguma coisa tem que ser alterada aqui do outro lado. Tem que alterar a velocidade angular. Né? O raio maior, angular menor. Raio menor, angular maior, entendeu? Ele vai percorrer uma volta mais rápido, né, para compensar. Vamos ver aí. Isso. Pensando na voltinha que a engrenagem dá, sim. O deslocamento de um ponto periférico da engrenagem maior, não. Então aí era A mesmo. Então, na verdade, dos angulares ser iguais é só na acoplação por eixo, né? Por eixo, isso. No eixo os angulares são iguais. Porque senão ficaria tipo com uma folga se tivesse as velocidades angulares diferentes. Seria estranho até. Daria uma coisa esquisita lá, né? Até o acoplamento de polias por contato é a mesma regra do que a de eixo, né? Sim. Pensa num relógio, né? As coisinhas estão girando igual, né? Bem, relógio não, eu tô falando merda. Porque se não tem como girar igual. Pois é. Seus ponteiros. O cara quebra a Matrix. Porra, eu viajei. É isso que dá 8 horas de aula seguida e ter que ir na missa depois. Vamos lá, vamos para a próxima. Qual que é a próxima? Me diz aí, meu cara.
Deixa eu ver aqui qual que é outro. Se tem alguma... Ah, eu te mandei a 49, hein? Mandou a 47. Mandou 49 não. Calma, deixa eu ver qual que é. Ah, essa aqui então, ó. Essa aqui. Mandei. Vamos ver. De circuitos, essa aqui, que tu gosta dos circuitos do Enem, né? esses são tops. É nem isso aqui né? O nome ridículo, né? Então, tá, mas olha, o que foi importante nisso, né? Saber que a velocidade da bicicleta é sempre a mesma e saber como obter essa expressão, porque pode ser que tu esqueça na hora do vestibular, né? Tu tem que obter. Velho. Tu tem que obter. Assim, Tem que lembrar pela unidade. Né? Porque velocidade angular não tem metro. O que tem metro é velocidade linear, metro por segundo. Então, tu tem que multiplicar por alguma coisa que dê unidade de metro aqui do lado direito para ter a mesma unidade dos dois lados igual. A gente multiplica por raio, que é unidade de metro. Eu acho que eu iria pensar, tipo, se tem duas acopladas por contato, se as velocidades angulares fossem diferentes, ia quebrar tudo os dedos, não? Isso. Sim, esse ponto aí, com certeza. Mas é que esse negócio de velocidade angular, essa coisa angular da física, ela confunde um pouco, sabe? Ela causa muito erro por bobiça, assim, por erro em bobo. Então é bom tu se focar naquilo que é sempre o igual, que é unidade. A unidade nunca mente, cara. Se do lado esquerdo daquela equação que envolve velocidade linear é metro por segundo, do lado direito também tem que ser. Tem que ser metro por segundo. Entendeu? Então, esquece agora a questão da velocidade ser a mesma, independente. A questão é como obter a expressão da velocidade angular. Tu pode usar isso para obter também a expressão da aceleração angular, né? Se a velocidade é metro por segundo e tu vai ter velocidade angular do lado direito, isso tem que estar multiplicado por algo que tenha metro. Senão tu não vai bater as unidades. Na física, as unidades do lado esquerdo têm que ser iguais às unidades do lado direito, não é mesmo? Que daí o raio seria em metros. Raio em metro, isso aí. E a velocidade angular? É radiano por segundo. E radiano é tipo grau, não tem unidade. Tu pode até nem usar velocidade angular, tu pode usar frequência mesmo. 2π vezes frequência. 2π. Porque a frequência angular é 2π vezes frequência normal. Porque não importa o raio, né? Exato. Exatamente isso. Então tá, vamos para essa desgraça aqui. Qual que foi o teu problema nela? Todos. Primeira vez eles resolveram fazer uma ligação de força eletromotriz do circuito. Meu Deus. Acoplamento de bateria, é isso? Apresenta a força eletromotriz da pilha, apresenta a força contra a eletromotriz do motor. Força contra a eletromotriz? Caraca! Nossa, umas coisas que não aparecem nem na Física 3, cara, na faculdade, tá louco? O Enem Os caras comem merda no Enem, cara. Meu Deus, velho. IR arremessa resistências internas, um problema comum que danifica brinquedos. Travamento do eixo do motor. Que ocorre com a força contra a eletromotriz, com a energia fornecida pelas pilhas, que ocasiona danos ao motor quando seu eixo de rotação é travado. Que merda é essa, cara? Bem, eu sei que vai queimar, né? Se o negócio não gira, queima, né? O negócio assim. Putz, velho, tá doido, cara. Isso aqui não tem física. Eu te pago 200 pila, cara. Pra tu ler o Halliday 3 inteiro. Tu não vai ver essa palavra lá, força eletromotriz. Halliday é o livro de física da faculdade. E a força contra a eletromotriz eles meteram, né? Azar. A contra eletromotriz, não existe isso, velho. Mas deve ser tipo uma espécie de roubador de potencial, sabe? Ele diminui o potencial. Deve ser isso, cara. Eles largaram nesse Enem 2021 umas questões. Meu Deus do céu. Pediu uma de física também, que era sobre a pasteurização do leite. Que Deus o livre, velho. Tá doido, tio. Exato. Tá, vamos lá. Tu já leu sobre essa porcaria aqui, que rola? Cara, onde eu vi força eletromotriz, eu vi pouco, na verdade, disso. Deixa eu até ver aqui. A força eletromotriz, ela aparece sempre, né? Por quê? Porque a gente aprende potencial elétrico. O que é o potencial elétrico no mundo real? Tipo lá na força eletrostática. Né? O potencial elétrico, ele é o potencial que gera uma força conservativa.
Muito bem. Agora, quando tu está falando de um circuito, tu tem perdas no circuito. Tu tem resistores que causam dissipação. Então, tu tem um sistema onde a energia não se conserva, a princípio. Né? Então, tu tem uma fonte de energia potencial que não é uma fonte conservativa, que não é uma partícula, que não é um cilindro. Então, é como se fosse, por exemplo, quando tu está trabalhando com atrito, sabe? Na física, tu está trabalhando com atrito. Tu não tem a força que tu empurra a caixa, então é tipo a força eletromotriz no circuito, empurrando as partículas, sacou? É diferente do planeta puxando os objetos, que é uma força lá do R quadrado, né? G, M, M, R quadrado. É uma força natural. Aqui já é uma força criada, né, para empurrar as partículas. Ela não é natural. Então a gente chama de força eletromotriz, tá bom? É isso. Agora, a força contra-eletromotriz, pelo nome, é para ser uma coisa contra o movimento, né? Como se fosse um atrito. Como se fosse um atrito, exatamente. Está roubando potencial de alguma forma. Mas ele está chamando essa parada aqui de motor, né? Então, beleza, ele está roubando aqui. Só que quando trava, pelo que eu entendi, quando trava, a chave abre, né? Daí estraga. É isso? A figura. É o travamento do eixo do motor. Não, acho que ele não fala sobre a chave abrir. Eu acho que a chave é só para quando liga ou desliga o motor. Rapaz, travamento do eixo. Mas o que isso tem a ver, velho? Travamento do eixo seria fazer esse negócio parar de funcionar, talvez? Tipo, Travamento do eixo que ele fala, tipo, do próprio carrinho, né, meu? Não, sim, mas o negócio vai parar de funcionar? O motor para de funcionar, tem? Não, ele fala que um problema comum que danifica é o travamento do eixo do motor. Tá, mas... Daí ele fala o que ocorre com a força contra-eletromotriz e com a energia fornecida pelas pilhas. Tá. O que acontece no motor quando o eixo de rotação é travado? Acontece no motor quando o eixo de rotação é travado. Porra, não tô entendendo nada. Me sinto mal demais, que eu não consigo entender essas porra. Que é isso, cara? Inverte a polaridade, toda energia fornecida pela pilha devolvida para ela. Forma de energia potencial. Nossa. A resposta certa é D, ó. Força eletromotriz reduz-se a zero e toda a energia fornecida pela pilha passa a ser dissipada na resistência interna do motor. A força contra-eletromotriz reduz-se a zero. Porque a roda não... Será que a força contra-eletromotriz seria as rodinhas, o eixo? Então, por que eu falei da chave? Eu entendi que quando o negócio está funcionando, o circuito está fechado, está todo mundo funcionando. Agora, se o negócio está desligado, se o negócio está aberto aqui, é porque parou de funcionar. Não sei, é que eu te enrolando. Não queria te enrolar. Vamos botar uma culpa na prova do Enem e na canseira. Caraca. Esse negócio de contra-eletromotriz nunca ouvi falar, velho. Na boa. Só que, pô. Que nem eu te falei, cara, eu fiz bastante questão já e nunca tinha visto também, né? Os caras. Tu teria que pensar o seguinte. Eu lembro que quando a gente trava um motorzinho, o negócio queima, né? Não sei se tu já fez esse experimento. Sim, e uma coisa que eu percebi era que esquentava bastante, mas isso até no próprio funcionamento. Aí eu pensei que poderia ser essa que fala. Tem uma que fala, continua sendo. Não. Aqui, ó, dissipada na forma de calor, a B, eu acho que poderia ser. Uhum. Olha o que ele fala aqui, a força consiste numa força eletromotriz que se opõe à corrente principal que percorre um circuito. E a resposta é a D. É. Mas tipo, ela dissipada também cria calor. Só não está escrito dissipada na forma de calor. Mas dissipada é em forma de calor. Tipo, tem que ser em forma de calor, entendeu? Das bobinas de armadura do motor. Olha, aqui, ó. Aqui eu fui ler no Google o que está escrito. Por exemplo, quando as bobinas de armadura de um motor elétrico rodam, gera-se uma força contra-eletromotriz nessas bobinas, pela sua interação com o campo magnético.
Deve ter a ver com a lei de Lenz, lá, a lei de Faraday. Já ouviu falar da lei de Lenz, lei de Faraday? Aham. A de Faraday eu vi na elétrica. Isso. Tem a ver com isso, né? Quando tu tem uma força eletromotriz, ela gera um campo magnético. Esse campo magnético gera uma corrente induzida, sentido contrário da força eletromotriz que a gerou. É a lei de Lenz. Então, é isso. Mas aqui, ó, por que que eu chutaria D? Por que que eu chutaria D? Eu ia chutar D. Mas eu ia chutar sem entender muito também. Eu chutaria D pelo seguinte: tem que se reduzir a zero porque o bagulho parou de funcionar. Se tu tá segurando ali o motor, ele não tá mais funcionando. Então não forma força contra a eletromotriz, né? Isso, reduz-se a zero, E a exatamente. força eletromotriz continua funcionando ou E a não? força eletromotriz é uma força que faz algo se mexer. Tem que ter algo se mexendo para ter a força eletromotriz. Tipo, se tu um circuito e o circuito abre, É como a força curto-circuito. eletromotriz é como se fosse uma transformação da energia elétrica em mecânica, em cinética? Não. Vamos pensar a força eletromotriz como uma força motriz, uma força contra a eletromotriz, como uma força eletromotriz normal, só que, sei lá, tá roubando energia. Eu quero que tu entenda a força eletromotriz primeiro, para depois entender a contra. Uhum. Aqui, esse circuito, se ele tivesse fechadinho, bonitinho, nós mediríamos aqui com um multímetro, né, 6 volts. Beleza? Uhum. Agora imagina que tem um curto-circuito aqui. O que eu vou medir aqui? 0 volts. Ou seja, apesar de ter uma bateria, não tem força eletromotriz no circuito. Entende o que eu quero dizer? Por quê? Porque o negócio não está funcionando, ele está estragado. Então tem a bateria, mas não tem força eletromotriz no circuito. Porque como tem um curto-circuito, não há passagem de carga. Então não tem carga sendo empurrada. Tá. Faz sentido? Só eu estava tentando ver por onde que a carga iria percorrer para ter dado um Ela não curto-circuito. vai percorrer, ela vai ficar parada. Porque, tipo, uma coisa que eu vi é sempre a carga tenta ir pelo caminho mais fácil, né? Só que se tem um buraco aqui, ela não vai nem sair. Essa é a Ah, questão. sim. Se tivesse um buraco aí, sim. Então, bem, vai ficar aqui. Pensando nisso aqui como uma bateria ideal, né? Só que a gente sabe que essa bateria tem uma resistência. Então, eventualmente, se tu deixar uma pilha parada há trocentos anos, ela vai gastar, mesmo ela não tendo ligado num brinquedo, né? Ou qualquer coisa que seja. Agora, aqui, o bagulho é mais insano, né? Que é o motor. Então, bem, eu não manjo direito da parada, mas eu acho que ele vai roubar essa energia e por isso que esquenta, né? Assim, aqui eu estou conjecturando, tá? Mas eu acho que a ideia do problema é esse. Porque aqui vai estar fechado, só que ainda vai estar rolando esse roubo de carga aqui por parte do resistor, da própria bateria do motor aqui, sei lá, qualquer coisa do gênero. Era aí que eu ia pensar na dissipação, entendeu? Eu ia lembrar do bagulho queimando, né? Os motorzinhos que eu já vi queimar. E, né, o próprio motor de carro, né? Acontece isso. Então, é isso. Pode crer, beleza. Entendeu mais ou menos a ideia? Deu para entender um pouco. Como é que calcula mesmo a força eletromotriz? Isso vai depender do que tu tá pensando. Se tu tá no circuitinho, lei de Ohm. Lei de Ohm calcula a força eletromotriz. Aquele U que tu vê na força eletro... Quando calcula a lei de Ohm, não é U, na verdade. É E. Esse E aqui tem que ser distinto do U. Isso. Ele é diferente. Ele tem uma característica física diferente do U do potencial eletrostático. Isso aqui é um potencial que surge de uma força conservativa. Isso aqui é induzido para criar movimento de carga no circuito. Então eles têm naturezas diferentes, sabe? A lei de Ohm, na verdade, é com E aqui. Só que no contexto de ensino médio a gente não entra muito nessa seara. Mas nessa questão entrou, né? Daí é foda. Daí tu pode pensar a lei de Ohm vindo lá do Faraday. A força eletromotriz vindo lá de Faraday. N dφ dt. Dφ, tô pensando em faculdade de novo. Dφ, delta φ, delta t. Onde delta φ é o fluxo do campo magnético. E delta t é a variação no tempo. Então, por isso que para tu gerar corrente induzida, tu tem que fazer o campo magnético variar. Já viu aqueles experimentinhos, tu mexendo um ímã, e daí acende a luzinha e tal? Sim, Gera corrente no circuito? Então,
Se tu deixar o ímã parado, não vai acontecer nada. O ímã tem que variar no tempo, ou seja, tu tem que mexer o campo magnético dele. Variando assim o fluxo, tu passa numa área que seja, e vai então gerar uma força eletromotriz, que por sua vez gera uma corrente. E por aí. Beleza. A ideia é essa, que é a lei de Faraday, uma das leis mais importantes da física. Faraday. Beleza? Uhum. Então, essas coisas aí, cara, meio, eu me assusto, velho. Quando eu vejo essas questões de eletromag aí, que fala de ímã, fala de bobina, sabe aquelas bobinas que tu tem que saber pra onde tá enrolada? Tal. Tipo de um transformador, né? Isso, meu. O lado que tá enrolado muda, daí o campo, nossa, aquilo lá é dolorido, cara. Dolorido é pra quem é formado, velho. Imagina pra ensino médio, né? Mas eu vou te passar o seguinte, cara. Eu tenho aqui, eu tava até estudando um tempo atrás aí pra circuito. Cara, aqui é pica demais. Tá até nos meus favoritos aqui. Só deixa eu pegar pra ti que tu vai curtir. O cara ensina a fazer um circuitinho assim, ó. Meu, quase choro vendo aquele vídeo do cara. Deixa eu ver aqui meus favoritos, cadê? Onde que eu vejo meus favoritos nessa desgraça? Aqui. Ó. O cara é bom demais, velho. Se liga. Esse cara aqui, meu, segue o canal dele que tu vai passar tudo que tu quiser em coisa de eletromagnética. Física, beleza, eu vou dar uma olhada. Pô, tá abrindo aí muito, mas, meu, bom demais. Ah, e aqui também, mapeando o nosso, meu, que às vezes cai aquelas pontes de Winston, não sei se tu já viu, as pontes de Winston, coisa assim. Uns resistores todos zoados, assim. Aqueles resistor meio losango, assim, sabe? Pode crer. Um no meio e tal. Véi, Tá. Claro que daí tu faz na diagonal, multiplica as resistências. quando dá, né? Às vezes não dá. Às vezes não dá. E o cara mostra lá quando dá. Ele consegue transformar um circuito qualquer num circuito em série, assim. Meu, é insano o que o cara faz. Eu não consigo acreditar nas coisas que ele faz em circuito elétrico. O cara que focou só nisso, né? O cara é bom demais. Eu recomendo, ó, tipo, pega pra, sei lá, quando tu estiver descansando, deixa rolando no celular ali que tu vai ver o cara fazendo uns negócios absurdos. Eu vou dar uma olhada mesmo. Então tá. Beleza. Pô, mano, desculpa mesmo eu não ter te ajudado mais, mas Capaz, essa questão hoje foi barra pesada, velho. Não esquenta, meu. Isso aí, vamos morrer na ignorância ainda, né? Vamos, é muita sem coisa, saber velho. muita coisa. Tá louco, é muita coisa. O cara estuda e, pô, sempre aparece uma coisa que não sabe. Isso aí gera até depressão em alguns colegas meus, velho. E os caras acabam largando a física, na boa. Sabia? Os caras não aguentam o fato de o cara estudar, chegar no fim da graduação e não saber essas coisas. Porque assim, é só em curso que nem física, sabe? Tipo o cara que se forma em direito, não tem essa. O cara vai lá, pega lá, muda a lei e tal. Mas isso aqui. É tipo natureza em geral é muito foda, né, meu? A própria medicina, meu. Tu vai morrer se tu não se adequar, tu se fodeu. Tchau pra ti. Sim, um abraço. É doideira. Mas, velho, ó, precisando é só chamar aí, hein, cara. Tiver alguma questão que tu tiver resolvendo aí, tu achar difícil, me manda uma foto e um áudio no WhatsApp que eu te respondo por áudio também. Não precisa nem fechar a aula. Só te dou uma ideia assim pelo WhatsApp que te ajuda. Viu? Né? Tu conhece um pouco do vestibular da UFSC? UFSC? Sim, aquele somatório chato lá, né? Sim. Nossa, que muito chato. Tu já deu uma olhada no vestibular dos caras? Já fiz várias vezes as provas lá. E o que tu acha dele, meu? Pô, o vestibular dos caras é pesado, né, cara? Eu acho pesado. Porque aquele negócio de somatório é muito chato, cara. Tu lá, tu resolve duas certas. Se tu não saber uma alternativa, tu senta na graça. Né? Exato. Não dá pra chutar. É impossível chutar. Pode crer, vou dar uma olhada nisso. Valeu, professor. Valeu. Precisando, manda aí, hein? Manda aí que eu te ajudo. Valeu. Valeu, boa noite.